Mega problema próximo. A identificação das paranuances, das complexidades da personalidade consecutiva. Queria que o senhor o que o senhor observa na personalidade consecutiva? Esse é o próximo. Mas isso aqui é uma verdadeira piada, eu falar que é próximo, né? Não é uma piada isso? Mas olha, é real. Você não pode falar nada. Não adianta vir que não tem. Vocês são obrigados a engolir a expressão. Não tem saída, não é verdade? Mas olha, a identificação das paranuances, das complexidades da personalidade consecutiva. Eu, uma opção de coisa dessa, eu distingo. Examinando o primeiro com a segunda vida, aquele negócio todo, o primeiro tempo com o segundo tempo, você chega na porção de nuances que você vê. Mas você não pode dizer que você viu todas. Agora, o melhor da história é a hora que eu já fiz a previsão, a prospectiva do processo. E eu acertei. Mas é gente que eu convivi, né? Eu vi, né? Não tinha erro. E como eu sei que temperamento não muda, eu já sabia tudo. Ah, essa pessoa vai nascer assim, 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 assim. Isso é terrível, quando você sabe da história. Entende? O que o senhor observa mais, então, é o temperamento da vida anterior com a vida todo problema sucessiva. de personalidade consecutiva junto a você é menos difícil. Todo problema à distância de você é mais difícil. Raciocina nisso. Mas nessas pessoas que o senhor observou, mudou muito a característica da pessoa, a fisionomia, ou em geral muda aí muito? É que é o X. Essa é uma das nuances mais sérias. Todo mundo muda. E muda quase sempre a favor da pessoa, mas numa condição negativa. Como assim? A pessoa tem um processo negativo que ela acha, não, se é para mim melhorar, me dá essa parte negativa, não faz mal. Aí ele vem dentro de certas condições da família, que o processo genético piora, força, vamos dizer, coarta, prende, segura a pessoa. Entendeu? Isso aí são detalhes, isso aí eu já estudei demais. Mas você sabe que é uma das coisas mais curiosas que tem esse negócio de personalidade consecutiva, né? Na vida humana. Eu sei porque eu vejo o efeito disso perante certas pessoas, etc. Tal. E eu não estou dizendo só a pessoa, o dito cujo, o titular, não. Estou falando os arounds, o entorno, os adventícios, os convergentes. Está entendendo? Normalmente o senhor Isso é percebe... impressionante a gente pensar. Eu não posso escrever nisso muito. Se deixasse, eu já teria feito um livro sobre isso, enorme, de 1000 páginas sobre o assunto. O senhor percebe que as outras pessoas que tinham relação na outra vida, elas ficam perto, é isso? Ou começam... Não, raciocina bem. Uma pessoa vem, tem a vida, ela vai embora. No entrevero dessa história, naquilo que está ocorrendo, ela deixa herdeiros, que às vezes ela nem teve contato. Aqueles herdeiros se multiplicam. Ela vem noutra vida daí a pouquinho, algumas dezenas de anos, às vezes 2, 3 dezenas. E tem outra vida, em outro lugar, com outra condição. O cara está vivendo aqui, tem filha lá, tem filho lá. Tem... Agora veja como é que fica isso. Outra coisa, eu no meio dessa história, vendo aqui, vendo ali, vendo lá, e tendo que assistir todo mundo, cheio de problema. Sim. Normalmente... Então, as pessoas falam assim, mas você é felizardo, você vê essas coisas todas, de personalidade consecutiva, fala assim, você me dá licença, eu vou cuspir na sua cara. Não entendeu nada, ele não entendeu nada. Em matéria de assistência, das coisas mais bravas que tem é isso aí. Eu não falo nessas coisas, mas eu não posso entrar em detalhes, as pessoas são vivas. Por exemplo, se eu viver 150 anos, eu acho que ia dar, já calculei. Se desse para viver os caras... E eles morrendo, né? Eu vivendo e eles morrendo. Tipo, isso que Cristo espera por ti. Professor.
Sim. Mas, tipo a questão do Cristo espera por ti, né? A história foi contada depois. Sim. Mas na outra vida vai virar romance. Isso é uma coisa. Agora, cinema é verdade, não. O cara, não, esse fulano morreu, fez isso. Essa dona continua casada e tem filho. O outro, quando termina o filme, cinema é verdade. É verdade. Agora, tem cinema verdade terrível. Entende? Sim. Que às vezes tem a filmagem na hora que o homem matou o outro. Real. Tudo é cinema verdade. Normalmente, como é que o senhor descobre essas personalidades consecutivas? Eu não descubro coisa nenhuma. Quem sou eu? Não sou Sherlock Holmes. Agora, o que é que se passa? As coisas ocorrem, o negócio vem, as circunstâncias. Mas, senhor, olha, é pelo parapsiquismo ou é mais pelo temperamento? Eu acho que talvez seja a segunda. A mais importante é a hiperacuidade, é o discernimento da pessoa sobre esses fatos. Nisso aí, eu sou muito ajudado pela minha condição dos héteros durante muito tempo, extrafisicamente. Isso já vem de muito tempo. O senhor faz associação de personalidades, é isso? Não, porque os afins se atraem. Desde que esse povo queira fugir de mim, eles não conseguem. E o pior, eu também não consigo fugir deles. Você acaba, se você tem lucidez para lembrar, se a lembrança, a rememoração, você sabe tudo. E eu tenho muita pena de serenões, porque sabe tudo. Tem uma vez que eu perguntei para um amigo meu, falei assim, já que você está estudando tanto o negócio de serenão, está muito implicado com isso, tem uma pergunta que eu posso fazer, que você poderia fazer para o serenão. É dizer para ele assim, olha, eu tenho pena de você, serenão. Com todas as coisas que você sabe, que você não pode falar. Porque essas coisas são um ponto de interrogação. O que é que ele sabe? E que ele não pode falar. Por quê? Que implicações esse porquê? O que esse porquê cria? Isso é terrível você pensar nisso. Pensa. Professor, nesse estudo de personalidade consecutiva, você chegou a identificar algum tipo de característica de temperamento que é a mais difícil, que menos muda nessas personalidades de uma vida para outra? Existe uma categoria ou não? É o aspecto que a pessoa se sente mais agradável para viver a vida humana. Quase sempre diz respeito à emoção dela. O hobby, o lazer, a predileção, aquilo que é a tendência básica. Se tem um processo emocional que não há muita... Por exemplo, o problema de artesanato, de arte, de imaginação, a imagística, se isso pega muito na pessoa, a gente vê que ela sofre com o processo. Você está entendendo? Isso não muda. A tendência dela é repetir aquilo. Então ela muda o corpo, ela muda as instâncias do processo da vida, a mesologia, a árvore genealógica, o processo todo. Mas isso permanece abitido. Então você vê, isso aí deve ser um embasamento muito sério nessas personalidades, embasamento do temperamento delas. Isso aí é o artifício da mudança. Agora, o temperamento óbvio que você vê, determinados atributos da pessoa, principalmente as faculdades mentais, se você viveu com a pessoa, você sabe muito bem disso. Isso não muda. Outra coisa muito séria que tem, que a gente não pode esquecer, é a cronímica, a cronologia. Por exemplo, se você vai examinar uma personalidade consecutiva com poucos, uma década, 2, 3 só de diferença, ela não mudou. Aquilo ali não tem jeito. São essas que eu primei por observar e fazer pesquisa, investigação. Agora, isso eles já tinham me chamado a atenção há muito tempo. Observa aqueles que são mais próximos. Então, uma coisa é a pessoa. Agora, o ideal é quando a pessoa já atingiu a fase adulta. Porque não adianta nada. Se vem eu já vi casos assim. A criança vem, isso é muito comum, é o mais comum que tem de personalidade consecutiva, é isso. Vem a criança e vive aí 2, 3 anos, vai embora e tem outra, isso aí não adianta.
Agora, o processo, ela constitui a vida, a família, a posição dentro do processo orgânico da sociedade, a situação toda. E ela vem, no outro contexto, aside, lateral, entende? Mas que tem relação ali, querendo ou não. Agora, é impressionante também, você ver pelo temperamento, eu sou capaz de falar isso e às vezes eu acerto. Falar assim, essa pessoa vai nascer e ele não vai querer saber nada dessa vida dele aqui. E é batatófilo. Tem uns que querem, tem outros que não. Eu já acertei isso tudo. Por quê? Por causa do tipo da tendência da pessoa. Você vê o jeitão, o orgulho maior. Agora, professor, por outro lado, você já estudou alguma personalidade consecutiva que numa vida anterior tinha um mega trafor e na vida atual, por exemplo, aquilo sumiu? Não, isso é o que acontece mais. Sumiu. Acontece mais. Mas veja, são mega traforinhos. Traforinhos, que fica, isso tem uma porção. Mas por quê? Devido à diferença do soma. Do soma. Uhum. Gente, uma coisa é você ter um soma igual ao meu, outra coisa é arranjar um soma raquítico aí, que não fononcia. Em casa. Isso é demais, isso aí a gente vê logo. Então, quando você vê outra coisa, você prevê uma série de coisas sobre o que vai acontecer na vida imediata da pessoa. Mas não adianta nada essa previsão, enquanto você não vê o que aconteceu. Você não sabe as circunstâncias eventuais do processo da nova vida. Quais são as influências? A família, entende? O processo da mesologia, a condição do soma, a genética, o que é que ele veio. Que às vezes ele melhorou muito em algumas coisas, porque ele estava muito ruim na vida anterior. Isso tudo tem. Então você prevê, mas só pode constatar quando você vê a coisa. Agora, é impressionante a hora, por exemplo, que eu já fiz os cálculos, aos tantos anos vai acontecer isso, aos tantos anos vai acontecer isso, aos tantos anos vai acontecer. Tudo aconteceu. E as pessoas seguiram. Tudo direitinho. Isso aí dá para ver. Agora, é preciso de muita observação. É ver tudo com lupa superior à do Diógenes, sabe? Da lanterna dele. Tem que olhar tudo da personalidade. Então, por exemplo, hoje essas coisas vão ficar cada vez mais circunstanciadas em matéria de detalhismo. Nós vamos entrar nisso. Por quê? Divido vocês. Com a Conscius, com o sensograma, processo da PEX, isso tudo, vocês colocar aí e começar a pentear isso tudo com pente fino antes e depois, bola. Não vai ter jeito. Aí isso vai ficar claro. Agora, eu já posso prever algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, o clube das personalidades consecutivas. Eles vão fazer. A escola das personalidades consecutivas. Não, escola. Eles vão dar aula para eles e vão dar aula para os outros. Pode contar isso tudo, porque isso aí, gente, é transcendente. O negócio vai... Isso é que é, vamos dizer, aula ou matéria ou disciplina que não tem no curso intermissivo. E vai ter aqui. Nós vamos começar a ter uma opção de coisa que vai ser da Terra para o curso intermissivo da extrafísica. Vai ser dessa dimensão para lá. Porque o negócio é prático, objetivo aqui. Isso eu já tinha previsto, isso é coisa de meu, de 50 anos eu já sabia. Quando eu era rapaz eu já tinha ideia disso. Agora, é simplesmente impressionante, eu nessa altura, depois que eu fui vendo isso, e os casos que eu consegui acompanhar. Vocês não ficam pensando que é fácil acompanhar esses casos, não. Não é fácil. Tudo que diz respeito à vida inteira da pessoa é problemático. Ronaldo, você uma vez falou que se uma consciência, né, dessomasse com 2 anos e meio, por exemplo, por um acidente, que numa próxima vida, a tendência é que com a idade de 2 anos e meio, aquele acidente rondasse aquela pessoa. Conforme o caso, às vezes tem um problema. A gente não tem um processo de sincronicidade nisso aí. Às vezes, o problema, por exemplo, você esquece os 2,5. E vamos pôr que a pessoa tenha lá entre os 20 e os 30. Se ela teve uma crise naquela ocasião, na outra, aqueles assediadores que atacaram a ela, pode voltar naquele período. Naquele mesmo... Então, tem uma série de fatores que pode ter uma incidência no caso.
que é uma coisa para se estudar.